Detroit Pistons 118-80 para cima do New York Knicks, um senhor amasso, um jogo que não teve nem competitividade. O Detroit não tomou conhecimento, um confronto entre líder de conferência, como é o Detroit, enfrentando o terceiro colocado, como é o Knicks. Se esperava muito equilíbrio, mas o Detroit não tomou conhecimento e venceu com extrema facilidade. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Detroit. No outro canal eu comentei sobre a vitória do Boston Celtics sobre o Miami Heat, tá bom? Destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 9h30 da manhã de um sábado, pô. O que isso significa? Nada. Mas eu tô trazendo um vídeo por dia. Então já peço que você me siga e curta aí o vídeo. Destacar aqui para quem gosta do Detroit Pistons, eu separei uma caneca do Detroit. Você consegue personalizar com o seu nome e o número que você quiser. Quem gosta do Detroit, eu indico que dê uma olhada, link nos comentários. Bom, vamos começar olhando para esse lado do Detroit. Eu já quero falar, o grande destaque desse time é a coletividade, pô. Porque o cestinha foi o Jenkins vindo do banco com 18 pontos. E ele não jogou nem 20 minutos. E foi o maior pontuador do Detroit. Então, assim, somando os bancários foram 66 pontos, o que é mais da metade da pontuação do Detroit. Um time que não concentrou a pontuação em um jogador, distribuiu muito bem ela entre todos os jogadores e vale destacar o sistema defensivo. O Knicks dentro do jogo inteiro fez 80 pontos, isso é muito pouco, olhando para padrão de NBA. Então, um sistema defensivo muito forte. Eu diria que o Detroit, logo depois do OKC, possui a melhor defesa da NBA. São as duas equipes que possuem os sistemas defensivos mais eficientes na competição, na minha visão, pelo menos. Na minha visão, não. Eu tô certo, pô. São os dois líderes, os dois com defesas incríveis. É o Detroit e o OKC, as melhores defesas. Enfim. Vamos olhar aqui primeiro para os titulares do Detroit. Os maiores pontuadores foram o Isaiah Stewart e o Tobias Harris empatados, ambos com 15 pontos. O Isaiah Stewart fez 15 pontos além de 3 rebotes, 6 de 7 nos arremessos, quase que 100%. O Detroit que não teve o Jalen Duren, que mesmo assim teve uma imposição absurda, né? Não teve o seu pivô e mesmo assim venceu com extrema facilidade. O Tobias Harris fez 15 pontos além de 6 rebotes, também contribuiu. Em seguida, o grande nome desse time, o Cade Cunningham, com 11 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Não fez um jogo incrível porque não precisou, ele jogou basicamente 20 minutos, mesmo assim deu 7 assistências. O Cunningham nem precisou gastar o talento dele de tão fácil que foi essa vitória do Detroit. Não precisou nem se esforçar direito depois do intervalo do Detroit. Enfim, Duncan Robinson fez 9 pontos além de 4 rebotes e o Al-Shaair Thompson que fez 2 pontos além de 3 rebotes. Ou seja, somando todos os titulares, estou falando de 52 pontos. E que nem eu falei, os bancários fizeram mais de 60. É a coletividade que nem eu falei, pô. E aí a gente vai para os bancários. Vem o cestinha do jogo do lado do Detroit. O Jenkins, em 18 minutos, fez 18 pontos, além de 4 rebotes e 3 assistências. 7 de 11 nos arremessos, grande jogo dele. Ele que é uma surpresa para mim. Nessa temporada que eu fui basicamente conhecer o Jenkins, né? Onde ele apareceu vindo muito bem desse time do Detroit. Já teve game winner ao longo da temporada com a camisa do Detroit. E vem se notabilizando como um grande reserva desse time. É muito bom jogador Jenkins, por sinal. Foi o grande nome desse time do Detroit em quesito pontuação. E veio no geral muito bem do banco. Seguindo, o Marcus Sasser ficou zerado. O Javonte Green fez 8 pontos, além de 3 rebotes. Quem é esse cara? Wendell Moore Jr. Nunca ouvi falar. Ele jogou 5 minutinhos e ficou zerado. O Kevin Huerter fazendo a estreia dele, ele veio do Chicago Bulls em espaço-tempo curto. Ele saiu do Sacramento na temporada passada para o Chicago nessa temporada. E no meio da temporada agora ele já vai para o Detroit. Ele está saindo basicamente de um time de patamar mediano, como é o Chicago Bulls. E aí eu já vou puxar uma moral pra mim. Quem acompanha o canal viu todo o processo que eu já tava falando do Charlotte, cara. O Charlotte melhorando, aí eu avisei, tem bem mais chance do Chicago Bulls emendar uma fase ruim do que o Atlanta Hawks. E aí é questão de tempo pro Charlotte pegar a vaga de play-in e o Chicago Bulls sair. Eu avisei, cara. Eu avisei. O Charlotte embalado, sem perder pra ninguém, jogando uma barbaridade. Agora ainda trouxe o Kobe White, tá maluco. E o Chicago Bulls, que é o Chicago Bulls. Então era questão de tempo pro Chicago emendar uma fase ruim
perder a vaga de play-in e o Charlotte pegar essa vaga. Quem acompanha aqui o canal tá de prova. Eu tava falando isso desde quando o Charlotte já tava uns 3, 4 jogos, 3, 4 vitórias atrás do Chicago e do Atlanta Hawks. Eu tava falando, o Chicago ia perder essa vaga e o Charlotte ia pegar. Enfim, é o que aconteceu. Vamos ver se vai seguir esse padrão pro restante da temporada regular. Mas a tendência é que sim, ainda mais agora o Chicago, depois de perder o Vucevic, perdeu o Dosunmu. Metade desse time do Chicago Bulls foi embora nessa trade deadline. Tem uma certa reformulação, né? Agora com o Dillingham vindo do Minnesota, né? Onde o Dosunmu foi. O Anthony Simons que veio nessa troca com o Vucevic. Então o Chicago que vai se reestruturar. E o Kevin Huerter, que fazia uma boa temporada pelo Chicago Bulls, vindo do Sacramento, agora vai para esse time do Detroit. Eu acho que ele tende a brigar por posição com o Duncan Robinson, que são caras com características semelhantes. Boa bola tripla, enfim. Acredito que esse deve ser a grande tendência. O Kevin Huerter brigar por posição com o Duncan Robinson, ou às vezes até os dois para ter dois grandes chutadores de 3. Kevin Huerter que em 8 minutos fez 8 pontos. Ele não matou nenhuma bola tripla, foi tudo jogada de 2 pontos. E, enfim, fez uma boa pontuação pela minutagem que teve. O Ron Roland com 5 pontos, além de 6 rebotes e 3 assistências. O Lanier, também não conheço esse cara, Chad Lanier, fez 7 pontos. O Caris LeVert, muito bom jogador, ex-Atlanta Hawks, ex-Cleveland, fez 8 pontos, além de 6 assistências. E finalmente, fechando os bancários, Paul Reed com 12 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, grande jogo dele também. Cara, eu tô falando aqui de 9 bancários. 9 caras vieram do banco e não é só nesse jogo. A maioria dos jogos do Detroit vem ao menos 6, 7, 8 caras do banco. Então, de fato, é uma rotação bem longa, um dos melhores bancos da liga, se não o melhor. É o Kate Cunningham sendo protagonista, o Jalen Duren sendo um pivô de imposição e o resto 10 caras. Entra um, sai outro, entra um, sai outro, e todos num nível interessante. Então é um elenco muito forte esse time do Detroit. Não tem grandes nomes, mas é um funcionamento de time que encaixou e que defensivamente é muito forte. É o padrão do OKC também. O OKC é o Shea, o Jalen Williams e o Chet Holmgren. O resto do time inteiro é um bando de jogador que vai rodando, um monte de opções e não tem nenhum grande outro nome. Tem o Caruso, que é um cara mais rodado, mas o resto são nomes de jogadores jovens ainda. E o Detroit, querendo ou não, tá numa linha de pensamento parecido. Olha que 9 bancários, cara. Caras conhecidos desse banco são pouquíssimos. Eu tô falando aqui talvez do Caris LeVert e do Javonte Green e do Paul Reed, caras, Kevin Huerter também. Caras um pouquinho mais conhecidos. O resto dos jogadores que quase ninguém conhece. Pô. E desses que eu citei também são jogadores que não são muito famosos. Então, de fato, é um Detroit com um elenco muito comprido, né? E aí a gente vai pro lado do Knicks, o Knicks que não teve nem o Anunoby nem o Karl Anthony Towns. Isso não é justificativa para tomar 38 pontos na cabeça. Mas é um dos fatores para ter ido tão mal, né? O cestinha do jogo vem do lado do Knicks, que foi o Michael Bridges, fez 19 pontos. O início de jogo dele fulminante, ele mata 2 bolas triplas assim, numa naturalidade grande, sendo que eram arremessos difíceis. E ele mata as 2 primeiras bolas do jogo do Knicks, foram do Michael Bridges, e depois o time esfria no geral, né? Enfim, ele que fez 19 pontos. Depois o Jalen Brunson fez 12, além de 4 rebotes e 4 assistências. Só que ele teve 4 de 20 nos arremessos, 0 de 8 na bola tripla. O Jalen Brunson foi amassado pelo sistema defensivo do Detroit. Esse é um dos grandes motivos para essa derrota do Knicks. O grande nome do time não jogou nada. 4 de 20, 0 de 8 nos arremessos de bola tripla. O Jalen Brunson foi esmagado pelo poder do sistema defensivo do Detroit. E esse era um jogo para o Knicks vencer e encostar na liderança de conferência, né? Já que o Detroit é o primeiro, o Knicks é o terceiro. Com essa vitória, esse amasso do Detroit, dá uma desgarrada ainda maior para essa vantagem do Detroit na liderança da conferência. Depois o Josh Hart com 5 pontos e 6 rebotes, mas apenas 2 assistências, algo que é importante também. E aí os 2 outros titulares com pontuações iguais. O Mitchell Robinson, que substituiu o Karl Anthony Towns, 4 pontos e apenas 3 rebotes,
foi esmagado nesse quesito onde ele é importante. E o Diawara com 4 pontos também. Aí a gente vai para os bancários. O Dadayet fez 5 pontos. Yeminson, 2 pontos. McCullers com 2 pontos. O Landry Shamet com 5 pontos, mas tendo apenas 2 de 7 nos arremessos. O Kolek com 5 pontos, mas tendo apenas 2 de 6 nos arremessos. Hookport com 6 pontos e 7 rebotes. E o Clarkson com 11 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. No geral, a grande decepção aqui é o Jalen Brunson pelo jogo abaixo que fez, foi esmagado pelo sistema defensivo do Detroit. E esse foi o padrão do jogo. O sistema defensivo do Detroit é muito forte. Cara, eu vou pegar aqui minha estatística em relação à pontuação do Knicks, cara, nos quartos. Ó, no primeiro quarto, o Knicks marcou só 17 pontos. No terceiro quarto, logo depois do intervalo, marcou só 18 pontos também. Enquanto o Detroit, dentro de todos os quartos, fez ao menos 25 pontos, teve 3 quartos, que o Knicks chegou em menos de 20 pontos, que no último chegou cravado em 20. Então, no geral, o Detroit foi avassalador, cara. Levou para o intervalo uma margem de mais de 20 pontos, depois do intervalo transformou isso em uma margem de 38 pontos. Um amasso, não teve competitividade, o Detroit foi muito melhor e isso está retratado no placar. Com isso, vitória do Detroit Pistons. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!